Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa mentoria, nosso Top 5 aqui pela VAT, trazendo aqui para você o conteúdo mais importante, né? Os temas mais relevantes de legislação penal especial para você que vai fazer o próximo exame da OAB. Eu sou o professor Sandro Caldeira, vou me apresentar aqui rapidamente, eu sou delegado de Polícia Civil no estado do Rio de Janeiro, professor de penal, processo penal, leis penais especiais, juntamente com o professor Felipe também, que está aí com a gente nessa, né, tanto na primeira fase, quanto também preparando vocês para a segunda fase da OAB aqui pelo VAT, certo? Vamos lá, então. O que a gente vai falar hoje, né? Eu vou falar para vocês sobre temas de legislação penal especial, e você, se tiver alguma dúvida, pode colocar aí no chat, né? Você que está assistindo a gente tanto pelo Zoom quanto pelo YouTube, fique à vontade para fazer as suas perguntas. A gente está aqui para isso, justamente para poder ajudar vocês nessa preparação, certo? Estamos juntos com vocês nessa jornada. Vamos começar aqui, então. Eu vou começar a colocar o material aqui para gente. Então, temos que legislação penal especial. Vamos começar a falar sobre a Lei Maria da Penha? Lei Maria da Penha, turma, é uma lei extremamente importante no enfrentamento à violência doméstica contra a mulher, né, violência doméstica familiar. É uma lei que sofreu diversas alterações, então é importante a gente falar dessas alterações. O AB gosta disso, e é uma lei extremamente importante, com alto índice de cobrança na nossa OAB, certo? Na nossa primeira fase e também na segunda fase. A pergunta que eu quero colocar aqui para vocês é a seguinte: para quem a Lei Maria da Penha se aplica, né? Para quem a Lei Maria da Penha se aplica? Para quem ela se aplica, turma? Tá, Sandro, para mulher. Aí eu pergunto para você, é para qualquer mulher que eu aplico a Lei Maria da Penha? Qualquer mulher que for vítima de violência, eu aplico a Lei Maria da Penha? Entendeu minha pergunta? Eu vou aplicar a Lei Maria da Penha em qualquer situação? Primeira coisa, turma, não é qualquer mulher que eu aplico a Lei Maria da Penha. Mas, Sandro, não é qualquer mulher? Não. Na realidade, eu vou aplicar para mulher em situação... Deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, primeira pergunta é para quem a Lei Maria da Penha se aplica, né? E aí eu digo para você o seguinte: é para mulher, mas não é para toda e qualquer mulher, mas somente para mulheres que sim, sejam vítimas de violência doméstica e familiar. Certo? Mulher que seja vítima de alguma violência que não seja relacionada à violência doméstica e familiar, o que nós teremos? Teremos a proteção do Código Penal, como teremos para qualquer pessoa. Aí eu aplico a legislação normal do Código Penal sem a incidência da Lei Maria da Penha. Então, para aplicar a Lei Maria da Penha, é quando eu tenho uma violência doméstica familiar contra a mulher, ou seja, a mulher é vítima de uma violência doméstica e familiar. Essa lei vai ser aplicada para criança ou adolescente do sexo feminino. Isso aqui é importante a gente colocar. Por quê, turma? Porque até bem pouco tempo a gente aplicava a Lei Maria da Penha quando a vítima era criança ou adolescente do sexo feminino. Por quê? Porque a gente não tinha nenhuma outra legislação protetiva. A gente tem o ECA, claro, mas o ECA não previa isso de uma forma mais detalhada. Então, nós aplicávamos a situação de violência doméstica familiar contra criança do sexo feminino, criança ou adolescente, nós aplicávamos a Lei Maria da Penha. Mas aí acontece o seguinte: nós tivemos uma criação de uma nova lei, que é a lei chamada aí, conhecida, né, popularmente como a Lei Henri Borel. Essa lei, ela na realidade... Vou colocar aqui. Essa lei, na realidade, a Lei 14.344, de 24 de maio de 2022. Essa lei, ela criou mecanismos para prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra criança e adolescente, nos termos lá da Constituição. E aí, o que é importante a gente lembrar aqui? Ela vai ser aplicada, então, a Lei Henri Borel agora, é como se fosse a Lei Maria da Penha, focada para criança e adolescente, independentemente do sexo, tá? É importante isso. Antes eu aplicava a Lei Maria da Penha quando a vítima criança ou adolescente era mulher. Ou seja, se fosse menino, eu não aplicava a Maria da Penha, né? Agora, hoje, com a Lei Henri Borel, desde 2022, com o advento da Lei 14.344, a gente aplica. Falou em violência doméstica e familiar contra criança ou adolescente, independentemente do sexo, seja menino ou seja menina, nós aplicamos a Lei 14.344, que é uma lei praticamente... ela é nos mesmos moldes da Lei Maria da Penha, praticamente idêntica à Lei Maria da Penha, né? Ou seja, a gente tem lá
descumprimento de medida protetiva, a gente tem aqui a situação de medidas protetivas, a gente tem, então, uma diversidade de proteção para essa criança e esse adolescente que se encontram em situação de vulnerabilidade decorrente da violência doméstica ou familiar. Então, aqui é importantíssimo. Caiu a questão dessa na prova, João, de 10 anos de idade, 10 anos de idade é criança ainda, né? Sofreu abuso sexual ou abuso físico, né? Ou seja, bateu, né? O pai bateu exageradamente na criança. Isso é o quê? Isso é uma violência doméstica e familiar. Eu vou aplicar o artigo lá do Código Penal, se for uma lesão, 129, maus tratos, ou abuso sexual, vai ser um estupro desvulnerável, o que seja, e eu combino com a Lei 14.344, certo? Para quê? Para possibilitar essa criança e esse adolescente a aplicação de medidas protetivas e outros dispositivos que vão gerar maior proteção para essa criança e adolescente. Então, a Lei Henri Borel trouxe justamente essa maior proteção para a criança e para o adolescente que são vítimas de violência doméstica e familiar, certo? Então, atenção para essa questão, ok? Prosseguindo aqui, é possível a aplicação da Lei Maria da Penha entre mulher agressora e mulher vítima, ou seja, entre duas mulheres? Eu posso aplicar Maria da Penha quando eu falo aqui em duas mulheres? Dá para fazer isso? Aí eu botei aqui o seguinte, em regra, né, quando a gente fala em violência doméstica, normalmente o agressor, ele é homem, né? Mas é possível que a gente aplique a Lei Maria da Penha também quando quando o agressor for mulher, desde que a vítima seja mulher. Eu preciso aqui, vocês têm que ter atenção para isso. A primeira coisa, para eu aplicar a Maria da Penha, a vítima tem que ser mulher. Tem que ser mulher e se encontrar numa situação de violência doméstica e familiar. E quem pode ser o agressor, Sandro? Pode ser o homem, como pode ser mulher também. Inclusive, quando nós temos aqui uma relação homoafetiva feminina, duas mulheres, por exemplo, que têm uma relação amorosa, eu vou aplicar a Lei Maria da Penha para aquela que foi vítima, que está em maior situação de vulnerabilidade. Sandro, e se eu tiver uma situação de uma neta bater na avó, é violência doméstica? Claro que é violência doméstica. A avó, com certeza, está numa situação de vulnerabilidade, ok? Está numa situação de vulnerabilidade. Então, eu aplico a Lei Maria da Penha. Agora, é possível a aplicação da Lei Maria da Penha nos casos de homem vítima, turma? E aí? Eu aplico a Lei Maria da Penha no caso de homem vítima? Sim ou não? Como regra, não. A gente já sabe que não. A Lei Maria da Penha é uma legislação protetiva, é o que a gente chama de ação afirmativa, focada e criada justamente para a proteção da mulher em situações de violência doméstica e familiar, considerando todo o histórico de vulnerabilidade que a mulher passa, né? Mas, vamos colocar então, regra não. Em regra, eu não aplico a Lei Maria da Penha para homem vítima, ok? Essa é a regra. Essa é a regra. Eu botei aqui agora, Só que nós tivemos uma decisão do STF em 2025, em fevereiro de 2025, no dia 21 de fevereiro de 2025, e essa decisão do STF, muita atenção para isso, ela permitiu a aplicação da Lei Maria da Penha no caso de casais homoafetivos do sexo masculino, ou seja, dois homens que têm uma relação afetiva, amorosa, e mulheres também, travestis, né, ou transexuais. Ele aplicou nessa situação nas relações intrafamiliares, tá? Enquanto não foi criada uma lei específica para proteção desse grupo de vulnerável. Então, o que a gente tem aqui hoje, Sandro, eu aplico a Lei Maria da Penha para homem? Como regra, não, mas é possível, por decisão do STF, que seja aplicada a Lei Maria da Penha nas relações homoafetivas masculinas, o que antes não era possível, passou a ser com a decisão do julgamento do mandado de injunção 7452, de 21 de fevereiro de 2025, entendendo, então, a possibilidade de aplicação da Lei Maria da Penha para situações de violência doméstica e familiar entre casais homoafetivos masculinos, né, do sexo masculino, e também para mulheres travestis e transexuais, enquanto não foi ditada uma lei específica. Agora, atenção, porque o STF entendeu que eu vou aplicar para essa situação a Lei Maria da Penha para violência doméstica entre um relacionamento homoafetivo masculino, somente os artigos 18 a 23 da Lei 11.340. Ou seja, só em relação a normas de caráter extrapenal. Sandro, o que é isso? O que é uma norma de caráter extrapenal? Quando eu falo em norma de caráter extrapenal, eu estou justamente falando daquela norma que não
criminaliza, não incrimina nenhum tipo de comportamento. Ou seja, quais então eu vou poder aplicar nas relações intrafamiliares homoafetivas do sexo masculino? As medidas protetivas. Então, hoje em dia, se eu tenho na prova, eu tenho um casal de homens que tem uma relação homoafetiva, um bateu no outro. Posso aplicar a Lei Maria da Penha? Posso. Ele pode pedir proteção pela Lei Maria da Penha, pedir as medidas protetivas? Pode, com base no julgamento do STF, do nosso mandado de injunção 7452 de 2025, ou seja, isso é de fevereiro de 2025, certo? Deste ano ainda. Então, é uma questão nova que pode ser cobrada na prova da ordem, que a gente está falando aqui. A OAB gosta muito de perguntar sobre questão jurisprudencial, sobretudo quando estamos falando aqui de um mandado de injunção que tem eficácia para todos, certo? Então, atenção para essa questão, é importantíssimo aqui vocês ficarem atentos para isso, certo? Prosseguindo aqui agora, vamos falar um pouco da violência doméstica e familiar contra a mulher, que a gente vai entender, turma. Eu botei aqui o artigo 5º da nossa Lei Maria da Penha, que ela fala o seguinte: para efeitos dessa lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial. E aí, em que situações? Primeira delas, né, quando é que eu aplico a Maria da Penha? Quando essa violência, seja ela de qualquer dessas hipóteses, elas ocorrem no âmbito da unidade doméstica. O que é isso no âmbito da unidade doméstica? Dentro de casa, ali, o espaço de convívio entre as pessoas, né? Ainda que sejam pessoas esporadicamente agregadas. Sandro, dá um exemplo de pessoa que é esporadicamente agregada ao núcleo familiar. Dou um exemplo que o STJ já falou que aplica, que são para as empregadas domésticas. Ou seja, eu vou poder aplicar a Lei Maria da Penha na situação de empregada doméstica que, porventura, sofra alguma violência sexual, alguma violência doméstica e familiar. Então, a gente aplica aqui, por quê? Porque a empregada doméstica é considerada uma pessoa esporadicamente agregada ao núcleo familiar. Outra questão também, vamos para o inciso 2 agora, também vai ter qualquer situação de violência que aconteça no âmbito da família, compreendida como a comunidade, formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, né? Então, pessoas que por algum motivo queiram aí, se integram ao mesmo núcleo familiar, ainda que não seja um laço natural. E, por fim, aqui a gente fala em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Aqui eu falo, então, da relação amorosa, relação afetiva, certo? Então, a gente tem aqui essa relação amorosa atual ou finda. Então, aqui se eu tenho um marido que agride a esposa, um companheiro que agride a companheira, um namorado que agride a namorada, ou seja um relacionamento atual ou um relacionamento que já terminou, e acaba ali o indivíduo perseguindo ela por algum motivo, e acaba criando confusão, lesiona, enfim, né? Nós temos várias possibilidades, e aqui eu tenho, então, também a possibilidade de aplicação da Lei Maria da Penha. Fechou, turma? Até aqui tranquilo? Agora, é importante a gente falar aqui também quais são as formas de violência doméstica, né? Por quê? Muitas das vezes, quando a gente fala em violência doméstica e familiar contra a mulher, o que vem à nossa mente é o quê? É justamente a violência física e a lesão corporal. Não é isso? Porque é aquela que é mais perceptível aos nossos olhos. Mas claro que nós temos diversas outras formas de violência doméstica e a gente vai falar sobre elas aqui agora. Vamos ver aqui comigo? Ó, são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. Violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Aqui, nós temos, então, como exemplo, a lesão corporal, por exemplo, né? Ou seja, o artigo 129, lembrando aqui, violência doméstica e familiar contra a mulher. É uma lesão qualificada. Está onde, Sandro? Está no 129, parágrafo 13, ok? E aí vai ser 129, parágrafo 13 do Código Penal, na forma da Lei 11.340 de 2006, para você mostrar que é uma lesão corporal e que eu aplico a Lei Maria da Penha, justamente porque eu estou falando de uma violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, sempre que eu aplicar, e aqui sempre mesmo, sempre que eu aplicar a Lei Maria da Penha, sempre que eu falar em violência doméstica e familiar contra a mulher,
Eu vou colocar o artigo do crime que aconteceu e coloco que isso é na forma da Lei Maria da Penha, para informar justamente o quê? Que essa violência que aconteceu com essa mulher é uma violência ocorrida aí no âmbito doméstico e familiar, certo? Então, violência física é a primeira. Segunda, violência psicológica. A violência psicológica é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional, diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise a degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação e por aí vai, né? Então, o exemplo que a gente pode colocar aqui de violência psicológica, por exemplo, um crime de ameaça. Um indivíduo que fica ameaçando a esposa, eu vou quebrar tua cara, eu vou arrebentar você. Isso é uma violência psicológica, ok? E a gente tem, então, como? Como é que ficaria isso se a gente tivesse que fazer uma capitulação? Vai ser artigo 147 do Código Penal, que é o crime, que é o artigo referente à ameaça, e junto a isso, nós vamos botar o quê? Na forma da Lei 11.340, ok? Nós temos aqui também a violência sexual. Violência sexual, pessoal. O que é essa violência sexual, né? Quando nós falamos em violência sexual, aqui a principal delas, por exemplo, a situação do estupro, né? Se o namorado força a namorada a ter uma relação sexual que não era consentida por ela, seja porque ela realmente não queria ou porque ela estava dormindo, nós temos aqui violência sexual, nós temos um estupro, se ela estiver dormindo ou bêbado, alguma coisa nesse sentido, e o indivíduo, né, namorado, marido, quem quer que seja, tem a relação sexual com ela sem o consentimento dela, nós temos configurado aqui o delito de estupro, ok? Seja um estupro na sua forma normal, né, o estupro 213, seja o estupro por violência, o estupro de vulnerável, certo? A gente tem aqui, então, o estupro de vulnerável. Violência patrimonial é uma violência que muita gente nem sabe que existe na situação de violência doméstica e familiar, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total dos seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Quando a gente fala aqui em violência patrimonial, eu estou falando, por exemplo, naquela situação do indivíduo que vai lá numa discussão, por exemplo, com a namorada, com a esposa, ficou uma discussão por ciúme, pegou lá o celular dela, achando que tinha alguma mensagem, enfim, alguma coisa lá, e ele, com raiva, pega então e quebra o aparelho celular, ou pega o computador dela, um laptop, né, e quebra o laptop dela, ou seja, são bens pertencentes a ela, estão em nome dela. Nesse caso, nós temos um crime de dano, violência patrimonial, na forma da Lei 11.340. Então, ou seja, eu boto o artigo do Código Penal, que é o crime de dano, na forma da Lei 11.340, para informar justamente, olha, esse dano aconteceu no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, certo? E, por fim, nós temos aqui, ó, a violência moral. A violência moral é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Então, por exemplo, né, para a gente exemplificar, porque é importante exemplificar, né? Imagina, então, que eu tenha um indivíduo que fica chamando, você tá gorda. E por elas acontecerem num contexto doméstico e familiar, porque eles têm uma relação afetiva, nós falamos, ou tiveram uma relação afetiva, nós temos aqui a incidência da Lei Maria da Penha. É uma violência moral, ok? E a gente aplica aqui tranquilamente a Lei Maria da Penha. Muita atenção para isso, porque isso aqui é uma questão interessante para a gente poder lembrar e para ser cobrado na prova. Agora, para facilitar a sua vida, vamos colocar um mapa mental aqui para te ajudar? Olha aqui, ó. Eu gosto de colocar para a gente mostrar quais são as formas de violência doméstica através de um mapa mental para facilitar a sua memorização. Então, ó, você pode printar já essa tela, né? Pode colocar isso na tela. A gente tem aqui o seguinte, então, ó, quais são as formas de violência? Primeira delas, a violência física. Vamos colocar aqui, ó, amarelo só. Primeiro, violência física. Violência física. Lesão corporal, que eu dei como exemplo, né? Violência psicológica, que eu botei o indivíduo gritando com ela, né? Ele gritando aqui, ó, gritando com ela. É, por exemplo, uma ameaça, né? Nós temos a violência sexual, o indivíduo que força a mulher a algum tipo de ato libidinoso, né? Não desejado por ela.
não autorizado por ela. Violência patrimonial, estou falando aqui do marido subtraindo o dinheiro da esposa, né? E violência moral, entra aqui nos crimes de calúnia, difamação e injúria, certo? Isso aqui é muito interessante, né, para você memorizar, isso ajuda muito você na sua memorização. A gente sempre coloca isso, eu gosto sempre de colocar isso nas nossas aulas, justamente para quê? Para que tanto isso quanto paródia, tudo que a gente usa nas nossas aulas para facilitar a sua memorização, além das charges, né, e outras coisas que a gente usa para facilitar a sua memorização. Ok? Vamos falar um pouco sobre competência na violência doméstica familiar? Se nós olharmos o artigo 15 que eu coloquei aqui para você, ele diz que é competente por opção da ofendida, os processos cíveis regidos por este juizado, vai botar lá o domicílio ou residência da ofendida. Mas atenção, porque isso aqui é nas questões cíveis, não é isso que eu quero. Quando eu falo aqui em competência, eu estou falando da competência penal, ou seja, qual for o competente para processar e julgar os crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher. Isso aqui é importante a gente lembrar. Qual, então, é a competência? Com a Lei Maria da Penha, turma, a Lei Maria da Penha ela não fala efetivamente sobre essa questão da competência. O que a gente vai fazer, então? Nós vamos nos valer da regra geral do Código Penal, certo? Qual é a regra geral do Código Penal? Artigo 70 do CPP. Anota aí o artigo 70 do CPP. Artigo 70 do CPP. O que ele diz, então, pessoal? Que o foro competente, mantenha aí na nossa... Isso, obrigado. Que o foro competente para processo e julgamento vai ser o qual? Vai ser o do local da consumação do crime. Essa é a regra geral do Código Penal, está lá no artigo 70 do nosso CPP. Então, a regra é que o foro competente para processo e julgamento dos casos que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, eu vou aplicar o quê? Eu vou aplicar a lei no nosso Código de Processo Penal, como regra geral, o artigo 70, segundo o qual a competência é fixada pelo foro o quê? Do local da consumação do crime. Então, digamos que, vem comigo aqui, ó, vamos colocar aqui os indivíduos, um casal, que é um casal do Rio Grande do Sul, eles querem passar férias, vão lá para a Bahia, vão passar férias lá, passar um feriado lá na Bahia. Chegando na Bahia, estão lá, tiveram uma discussão, e dessa discussão ele acabou lesionando ela, certo? Acabou lesionando a vítima, deu diversos socos nela, machucou muito ela. E aí o que nós temos aqui? Isso aconteceu em Salvador, especificamente, na Bahia, quando eles estavam lá passando feriado. Ele foi preso em flagrante, né? Teve toda a questão lá, audiência de custódia, pagou fiança. A pergunta aqui é, onde ele vai ser processado e julgado? Vai ser no Rio Grande do Sul, que é onde eles moram, ou vai ser na Bahia? Onde vai correr o processo e julgamento? Pela regra geral, como eu já falei para vocês, do artigo 70 do Código de Processo Penal, o foro competente para processo e julgamento dos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher é de onde, turma? De onde? Local da consumação, não é isso? Eu aplico a regra, então, do artigo 70 do CPT. Fechado? Não tem nada a ver domicílio da vítima aqui. Cuidado para não cair em pegadinha, tá bom? Muita atenção para isso. Pergunta aqui, já que a gente está falando aqui de competência, eu botei aqui, o homicídio doloso contra a mulher, ele é julgado na vara de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou é no tribunal do júri, hein? Imagina então aqui, o homicídio doloso, seja tentado, seja consumado, praticado contra a mulher, que é o feminicídio, na realidade, hoje em dia, né? Que a gente fala em feminicídio. Ele é julgado onde? Tribunal do júri ou vara de violência doméstica e familiar contra a mulher? Tribunal do júri, né, turma? Que tem competência constitucional para processo de julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, aqui a gente aplica o nosso CPP, que está tanto a Constituição quanto o Código de Processo Penal, segundo o qual, então, o foro competente para processo de julgamento de crimes dolosos contra a vida, sejam eles consumados, sejam eles tentados, é da vara de violência doméstica é do Tribunal do Júri, ok? Cuidado para não errarem isso, Tribunal do Júri. Isso mesmo, Elaine, certíssima aí, sua colocação está ótima, tá perfeita. Prosseguindo aqui, vamos lá. A mulher vítima pode se retratar da representação feita em sede policial
no caso de violência doméstica? Primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui é o seguinte: quando a gente fala em violência doméstica, em crimes de violência doméstica, a ação penal, a gente tem que ver qual é o tipo de ação penal daquele crime. Então, por exemplo, na lesão corporal, a ação penal é o quê? É pública e incondicionada. Então, a mulher não tem como se retratar, não preciso de representação dela. Por quê? Porque a lesão corporal, a ação penal é pública incondicionada. Agora, existem alguns crimes onde a ação penal ela é pública, mas ela depende de representação, que é o que nós chamamos de ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, eu preciso que a vítima autorize, dê um sinal verde, se manifestando de que ela quer que o Estado atue naquela situação. Tanto a polícia quanto o MP, o judiciário, para buscar a punição do agressor. Exemplo, Sandro, o crime de ameaça. A ameaça está prevista lá no 147 do Código Penal, e se nós olharmos o seu parágrafo único, ele diz que a ameaça somente se procede mediante representação. Então, a ameaça é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Se a vítima for ameaçada, para que a polícia possa agir, ou para que o promotor possa agir e denunciar, ele precisa da representação da vítima, que é o quê? O ok dela, a autorização para o Estado poder agir. Se não houver representação, o Estado não pode fazer nada, ok? Ah, mas Sandro, e se ela foi à delegacia, fez a representação lá da ameaça, e aí conversou com o marido, né, ele pediu desculpa, e acabou, eles fizeram as pazes, e ela foi depois na delegacia falar para a policial, falar com o doutor delegado, eu queria tirar aqui minha queixa, ainda fala, né? Fala tirar queixa, né? A gente lembrando que não existe essa palavra na delegacia, né? Queixa é a petição inicial dos crimes de ação penal privada. Na delegacia, o que ela quer fazer em tese, doutor, eu quero me retratar da representação que eu fiz, eu quero voltar atrás dessa minha autorização e dizer que eu não quero mais que seja apurado nada. Isso é retratação da representação. Mas a pergunta aqui é, a vítima pode se retratar da representação feita na delegacia em situações de violência doméstica e familiar contra ela? Aí a gente vem aqui o seguinte, artigo 16 da Lei Maria da Penha. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à Lei Maria da Penha. Ao invés de falar de retratação, ela fala em renúncia à representação perante um juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido do Ministério Público. Então, conclusão, a vítima fez a representação na delegacia, depois volta atrás, no dia seguinte fala que não quer mais. Aí, pode se retratar em sede policial? Não é possível a retratação em sede policial. Essa retratação, a Lei Maria da Penha chama de renúncia, só é possível em juízo, na justiça já, em uma audiência especialmente designada para essa finalidade. Então, não é possível a retratação da representação em sede de delegacia de polícia. Ainda que a vítima não queira mais, a polícia vai fazer tudo o que tem que fazer e remete para a justiça depois, para a vara de violência doméstica. A pergunta aqui também agora é possível que um agressor receba pena de cesta básica ou outra de prestação pecuniária ou pagamento isolado de multa? Isso é possível? Claro que não. A Lei Maria da Penha veda expressamente isso, senão ia ficar muito fácil aí, muito mole a vida do agressor, né? Então, não é possível. Previsão legal aqui, no artigo 17 da lei, com essa vedação expressa, que diz o seguinte, artigo 17 da Lei Maria da Penha. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica e outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique pagamento isolado de multa. Então, eu não posso, a Lei Maria da Penha não admite que o agressor pague em prestação pecuniária, nem multa isolada, ok? Agora eu quero falar com você sobre o crime de descumprimento de medida protetiva. Como é que é esse crime de descumprimento de medida protetiva? Turma, vem comigo, está aqui do seu lado, fazer a leitura do artigo 24A da nossa Lei Maria da Penha, tá bom? Que é o único crime que a gente tem na Maria da Penha, né? Fora isso, a gente usa todos os crimes lá do Código Penal ou de alguma outra legislação. Mas a gente tem o artigo 24 aqui da Lei Maria da Penha, 24A, que bota o seguinte, descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas na lei.
A pena é reclusão de 2 a 5 anos e multa, lembrando que essa pena ela foi aumentada pela Lei 14.994 de 2024, né? A pena era uma pena menor, a pena era, né, realmente uma pena bem menor, e com a lei antifeminicídio isso acabou aumentando essa pena. Então, hoje em dia, a pena é para o descumprimento de medida protetiva, é uma pena de 2 a 5 anos. Aí eu pergunto, o delegado pode arbitrar fiança nesse caso? Não, porque hoje em dia, com pena de 5 anos, não é possível, né? O delegado, em tese, só pode arbitrar fiança em crimes com pena máxima até 4 anos, aqui é 5, são 5 anos, mas mesmo quando a pena era menor que 4 anos, não era possível o delegado arbitrar fiança em sede policial. Por quê? Porque aqui, ó, olha o parágrafo 2º. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança, ou seja, o delegado não podia conceder fiança na situação de descumprimento de medida protetiva, ainda que a pena em tese autorizasse, né? Hoje em dia, com a pena maior, pena de 5 anos, o delegado realmente também não pode arbitrar fiança. Mais uma perguntinha para você, porque isso tudo aqui, gente, são questões que já foram cobradas ou que têm grande chance de serem cobradas na nossa primeira fase. É possível a incidência do princípio da insignificância, ou bagatela, que são sinônimos, no caso de violência doméstica e familiar contra a mulher? Eu posso aplicar bagatela quando eu falo de violência doméstica e familiar contra a mulher? Ó, a resposta. Vou até ter inglês. Não, não pode. Não é possível, então, a aplicação da Maria da Penha do princípio da insignificância ou bagatela nas situações de violência doméstica e familiar contra a mulher. Não é possível. A gente tem até aqui uma súmula 589 do STJ que fala isso expressamente. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Ok? Isso lá de 2017 já tem um bom tempinho, essa súmula 589 do STJ, ok? Atenção para essa questão, então. Agora vamos passar para a nossa lei de organização criminosa. Vem comigo, saímos da Lei Maria da Penha, vamos falar um pouquinho sobre a Lei 12.850. Lei 12.850 de 2013, nossa lei de OCRIM, de organização criminosa, que cai também bastante na prova. Primeira coisa que você precisa saber: como é que se configura uma organização criminosa? Isso está na própria lei, ela traz o conceito para a gente, artigo 1º, parágrafo 1º, então não tem dificuldade, você precisa lembrar disso para a primeira fase, né? Tem que estar aqui, ó, na cachola. Parágrafo 1º diz o seguinte: considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada por uma divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou que esses crimes sejam de caráter transnacional, ou seja, de um país para outro. Ok? Então, ó, aqui eu fiz uns requisitos para facilitar para você. Quais são, então, os requisitos para aplicação aqui, para configuração da OCRIM, da organização criminosa, pela nossa Lei 12.850? Primeiro, são requisitos cumulativos, tá, turma? Eu preciso de todos eles para que eu tenha uma organização criminosa. E aí, qual que é aqui a casca de banana? A OAB, às vezes, coloca esses requisitos, mas deixa faltando um deles. Se tiver faltando qualquer um desses requisitos, não é organização criminosa. Ok? Atenção para isso. Então, ó, associação de 4 ou mais pessoas. Para ser OCRIM, tem que ter 4 ou mais pessoas que se reúnam. Tem que haver uma estruturação ordenada, caracterizada por divisão de tarefas, quem faz o quê, ainda que isso seja de uma forma informal, ainda que eu não tenha um estatuto, né? Uma situação formalizada, documentada, né? O objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, então não precisa ser só vantagem econômica, pode ser uma desestruturação social, uma instabilidade social, que a intenção dos crimes seja essa, né? Então, de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, ou seja, eu preciso que essas pessoas, 4 ou mais, se reúnam aí de uma forma estruturada, justamente para quê? Para praticar infrações penais, aí é plural, não é isso? Tem que ser mais de uma, e as penas dessas infrações, de cada uma delas, tem que ser maior do que 4 anos, ou seja, 4 anos e meio, 5 anos, 6 anos, certo? Cada um desses crimes tem que ser com pena superior
4 anos, que sejam de caráter ou, independentemente da pena, se elas forem de caráter transnacional, ou seja, for de um crime, né, de um país para outro. Aí a gente tem aqui essa possibilidade de configuração da associação criminosa. O artigo 1º, parágrafo 1º, ele traz para a gente o conceito. Agora, se a pessoa se enquadra nesse conceito, quando ela responde pela organização criminosa, a conduta dela se adequa ao artigo 2º, que é esse aqui, ó, lê comigo. Promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. Organização criminosa. Reclusão de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. E aí, dentro da organização criminosa, a gente tem algumas métodos, algumas formas de investigação que são autorizadas. Uma delas é a ação controlada. Isso aqui é interessante a gente falar. O que é ação controlada? Vamos fazer comigo a leitura do artigo 8º? Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz da formação de provas e obtenção de informações. Então, a ação controlada, trazida aqui na nossa lei de organização criminosa, é o que nós chamamos também de flagrante o quê? Retardado, flagrante postergado, flagrante posticipado. Sandro, que negócio é esse? O que é um flagrante retardado? É quando eu tenho uma situação de ação controlada, o policial normalmente ele está ali infiltrado, ele percebe que dentro daquele local onde ele está, digamos que ele está buscando identificar os cabeças de uma organização criminosa afeta ao tráfico de drogas. E aí ele chega numa sala e ele vê lá 10 cabeças, 20 cabeças de pessoas que estão lá indolando droga, estão botando droga ali nos saquinhos, né, para comercialização. E aí o que acontece? O policial naquele momento, ele está diante de uma situação flagrancial, não está? Em tese, o que era para ele fazer? Todo mundo está preso em flagrante aí, pessoal. Só que o que acontece, gente? Se ele prender essas cabeças ali, que ninguém, né, ali ninguém importante dentro da organização criminosa, no dia seguinte, ou no mesmo dia, já vai ter gente ali fazendo a mesma coisa. Então, o que ele faz? Ele retarda a intervenção policial, deixa de efetuar o flagrante naquele momento. Ele deixa de efetuar o flagrante, justamente para quê? Para poder efetuar esse flagrante, ele posterga isso, retarda essa intervenção, para que no momento mais adequado, quando ele estiver lá com os cabeças, identificado mais as coisas, ele consiga fazer essa prisão em flagrante. Entendeu? Para ser uma prisão mais eficaz, mais efetiva, ao invés de você prender aquelas cabeças de prego que não mandam em nada, que não vai ter nenhum tipo de relevância dentro da organização criminosa, né? Então, isso é a ação controlada. Infiltração de agentes, aqui está no artigo 10 da nossa lei de organização criminosa, que bota aqui, infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público após manifestação técnica do delegado de polícia, quando solicitada no curso do inquérito policial, será precedida e circunstanciada, motivada e sigilosa autorização que estabelecerá seus limites. Então, quando eu falo de infiltração de agente policial, primeiro, tem que ter autorização o quê? Judicial. Fechado? Quando é que eu admito a infiltração? Olha aqui o parágrafo 2º comigo. A infiltração de agente será admitida quando houver indícios de infração penal de que trata o artigo 1º e se a prova desse crime não puder ser produzida por outros meios disponíveis. Ou seja, para eu admitir a infiltração de agentes, eu tenho que demonstrar que não existe um outro meio de obter aquela prova que eu busco, a não ser a infiltração, ok? A infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 meses. Então, qual o prazo, Sandro, máximo da infiltração de agentes? O prazo máximo é um prazo de 6 meses. Claro que não há óbice, não há empecilho para que essa infiltração seja renovada, que tenhamos renovações, desde que demonstre a necessidade, que reste comprovada essa necessidade da infiltração, o juiz vai lá e autoriza essa prorrogação. Então, o prazo máximo é de 6 meses, podendo ser prorrogado desde que demonstrando essa necessidade.
Atenção aqui, ó. Não é punível no âmbito da infiltração a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação quando ele eludiu a conduta diversa. Imagina, então, que o cara está lá dentro da organização criminosa e fala, ó, você, fulano, o policial, você tem que fazer praticar certa conduta aqui que é criminosa. E aí? Ele vai falar, não posso fazer porque eu sou um policial infiltrado. Claro que não. Aqui o que ele vai fazer? Não, claro, eu pratico sim. Ou seja, ele vai e pratica um crime. E ele responde por esse crime, aqui a gente vai falar que ele está numa situação de quê? De inexigibilidade de conduta diversa. Por que isso, pessoal? Justamente porque ele está dentro daquele contexto onde ele não pode se eximir da prática daquela conduta, porque senão vão descobrir o disfarce dele. Então ele pratica o crime. Ele, no caso, é acobertado por essa excludente de culpabilidade, porque é inexigível uma conduta diversa nele, porque se ele mostrar que é policial, ele vai ser morto. Ok? Ele vai morrer. Vamos agora falar aqui da nossa lei antidrogas. Eu quero falar um pouco aqui com você, é importante a gente falar aqui. Quando eu falo de crimes, primeira coisa, turma, artigo 28. Isso é uma questão muito boa de ser cobrada na nossa primeira fase, hein? Já está na hora da OAB perguntar isso. O artigo 28 trata da posse de droga para consumo pessoal. Atenção para o seguinte: a posse de droga para consumo pessoal continua sendo crime, Sandro? Eu ouvi um negócio aí de que não é mais crime. Vamos lá, então. O que o STF fez, turma? O STF julgou, primeiro aqui, o bem jurídico tutelado é a saúde pública, né? Quando falamos aqui em posse para consumo pessoal. O STF, ele descriminalizou a posse de maconha para o consumo pessoal. Houve uma descriminalização. Deixou de ser uma infração penal a posse de maconha, cannabis sativa, só ela, para consumo pessoal. Ficando então o quê? Ficando como uma infração administrativa, ok? Infração administrativa. Bom, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário 653-659 de São Paulo, em junho de 2024, descriminalizou o porte de maconha para consumo próprio, entendendo que criminalizar o porte de maconha para consumo próprio violava os direitos fundamentais, à privacidade e à intimidade. Então, atenção para isso. E aí, o que acontece aqui? Sandro, tudo bem, então, se o indivíduo for pego com maconha para consumo pessoal, como é que eu vou saber se é tráfico ou se a conduta é atípica? Porque hoje em dia, quando eu falo em posse para consumo pessoal de maconha, o comportamento é atípico, ou seja, não há, é penalmente atípico, muita atenção para isso, mas ainda é uma infração, não é penal, é uma infração administrativa. E aí, como é que eu vou fazer isso? O STF fixou alguns requisitos ali. Ele botou o seguinte, ó, para ser usuário, ele tem que estar com até 40 gramas de maconha ou 6 pés de maconha. E ele estando com até 40 gramas de maconha ou com 6 pés de maconha, presume-se que ele seja usuário. É uma presunção, certo? Se ele tiver com quantidade maior que essa, presume-se também que ele é traficante, ok? Sandro, mas é possível que uma pessoa esteja com 30 gramas e seja considerado traficante? Sim, por quê? Porque, na realidade, se eu vou ter que analisar o contexto, né? Se dentro ainda daquela situação eu encontrei ele com 30 gramas de maconha, 20 gramas de maconha, menor ainda, mas ele estava com um caderno de anotação, dinheiro trocado, balança de precisão, opa, eu não posso falar que ele é só usuário. Então, essa presunção de que o indivíduo é usuário de drogas, se ele tiver até 40 gramas de maconha ou até 6 pés de maconha, é uma presunção relativa. Atenção para isso. Por quê? Porque ela pode cair por terra se eu demonstrar dentro de um contexto fático que aquela situação não é uma situação de posse para consumo pessoal, mas sim uma traficância, ok? Agora, eu posso ter também um indivíduo com mais quantidade de droga, ele está lá com 200 gramas de maconha, por exemplo, e dentro do contexto eu percebo que ele é usuário. Eu encontrei ele lá com guimba de maconha, não estava nada endolado, estava congelado ali para ele poder usar depois, né, e não estragar a maconha. Ele diz que é para consumo próprio, tem uma situação econômica ali condizente que ele possa comprar, né, ele não quer às vezes ficar se expondo toda hora para comprar droga, então eu não tenho nenhum outro elemento que possa corroborar que é tráfico, e ainda que ele tenha uma quantidade maior, eu posso colocá-lo como usuário, entendeu? E aí eu autuo ele. Agora, né, como usuário de droga. Agora, a questão que é importante colocar aqui é a seguinte: hoje em dia, quando a gente fala em
insignificância ou bagatela, eu vou poder aplicar insignificância ou bagatela para consumo pessoal de outras situações, né, que não sejam a maconha, porque maconha a gente já sabe que é infração administrativa se for até 40 gramas, né? Dá para aplicar insignificância? O STJ entende que não, o STF também entende que não, mas vem admitindo a possibilidade de bagatela nesses casos. Posse de droga para consumo pessoal é um crime doloso ou culposo? Doloso, né? Não existe posse de droga culposa, quando é atípica. Flagrante de posse de droga para consumo pessoal. Atenção para isso, hein? Flagrante de droga, pegou lá com cocaína, com êxtase, qualquer outra coisa. Vai lavrar PF? Não. A gente lavra termo circunstanciado, porque eu aplico a Lei 9.099. Então, para determinar se a droga é destinada a consumo pessoal, o juiz atenderá ao quê? Olha o que a gente tem que analisar dentro do contexto para ver se, além dos 40 gramas, né, e 6 pés de maconha, tem que ver isso aqui, ó. Natureza e quantidade da substância, local e condições da ação, circunstâncias sociais e pessoais do indivíduo, conduta e antecedentes do agente, certo? Tudo isso eu vou analisar. Agora, por fim, eu quero trazer para você a questão do tráfico. O tráfico de drogas está no artigo 33 da Lei Antidrogas, e o tráfico de drogas, turma, ele traz uma série de verbos ali, né, de várias possibilidades. O que a gente tem aqui? Eu não admito a insignificância no tráfico de drogas, ok? Não é cabível a aplicação do princípio da insignificância no caso de tráfico de drogas. E aí vem aqui, ó, o induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga, parágrafo 2º do 33. Aí tem uma questão para a gente colocar aqui, que é justamente a marcha da maconha. O que eu não posso é ficar fumando a maconha lá, mas eu posso me manifestar favoravelmente ao uso da droga. E não haverá crime aqui, entenderam? Foi o que o STF votou nesse sentido. Então, atenção para essa questão. E para fechar aqui, eu quero colocar para você o seguinte, só que já caiu na prova algumas vezes, que é o parágrafo 3º do artigo 33. O oferecer droga eventualmente, né? Ou seja, fornecimento eventual de drogas para consumo compartilhado. 33, parágrafo 3º. Diz o seguinte: oferecer droga eventualmente sem objetivo de lucro à pessoa de seu relacionamento para juntos a consumirem. Então, aqui, detenção de 6 meses a um ano. Olha que interessante. Esse fornecimento eventual de drogas, ele é do Juizado Especial Criminal, turma. Olha que interessante isso. Ele é do GCRIM, é do Juizado Especial Criminal. Com pena, então, ao contrário do tráfico, né? Que é vara criminal comum. Agora, se eu tenho aqui um indivíduo que é pego como fornecedor eventual, ele é autuado no Juizado Especial Criminal. Não vai ter flagrante, nada disso. Não vai se lavrar um APF, né? Então, atenção para isso, que muda completamente. E para que eu tenha isso, eu preciso ver o quê? Ó, primeiro, ele tem que oferecer uma droga eventualmente, ou seja, não é uma coisa que ele faça de forma rotineira, sem finalidade de lucro. Ele faz isso para pessoas do relacionamento dele, ou seja, pessoas que ele conheça ali ainda que pouco, e ele tem que consumir a droga junto. É aquela roda de maconha, roda de droga de praia, né? Que todo mundo vai passando ali para fumar, né? A gente tem o que então aqui? É o oferecimento eventual. Aquelas pessoas que estão fumando vão entrar como infração administrativa, como posse para consumo pessoal administrativa, né? Infração administrativa, e quem oferece a droga, o que trouxe a droga, responde pelo 33, parágrafo 3º, como fornecedor eventual, com uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano. Certo? Tranquilo, turma? Nós estamos finalizando a nossa aula. Estamos finalizando a aula aqui. Foi um prazer estar com vocês. Lembrando, você que não é aluno VAT ainda, vem com a gente para a preparação de primeira fase, curso completo, com material incrível para você se preparar e, claro, ser aprovado no exame de ordem, além de um grupo de professores de primeira linha, o nosso time de professores aqui do VAT, tá bom? A gente, então, se encontra em outra mentoria aqui ao vivo para vocês e se liga aqui, se você ainda não está seguindo o VAT, vai lá no seu Instagram para seguir o VAT OAB, tá bom? Pessoal da equipe, obrigado por tudo e para vocês também. Você que está assistindo a gente agora, você que vai assistir depois, fiquem com Deus e, como eu sempre digo, é foco na missão. Até a próxima, turma. Valeu!